Pronto, estamos gravando. O tempo é seu, meu amigo. Ok, vamos lá então. Vou pedir para alguém começar aí fazendo a oração para a gente. Quem é que. Olha, a G. G, que é uma aluna antiga. Pode fazer a oração, por favor? Consegue, G? Deu, pronto. Consigo, tava ligando o áudio. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. Que oportunidade legal. Eu já dei esse curso, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. E as aulas, algumas aulas são bem extensas, então tem coisas que tem gordura que a gente tem que tirar e usar é, algumas coisas só. Então, eu fiquei feliz por poder dar esse curso de novo, porque a gordura das aulas que eu tirei, vou poder utilizar aqui. E a essência da aula está ali. Isso é que é o mais interessante. Para começar essa aula de hoje, eu queria pedir para vocês olharem com carinho, terem com carinho aí um local onde vocês vão fazer 3 anotações durante essa aula e eu vou deixar e vocês vão pegar essas 3 anotações e refletirem sobre ela ao longo dessa semana, quando forem no templo, enfim. Então, a primeira anotação que vocês vão fazer é a seguinte: é em cima na verdade, é o The Husband citando o Neil E. Maxwell. The Husband citando em 2017, na Liarrona de novembro de 2017, o Elder Neil E. Maxwell. Quando eu era jovem na igreja, o meu apóstolo preferido era o Neil E. Maxwell. Então, eu faço sempre questão de falar as citações dele. E a primeira anotação que vocês vão fazer é sobre a citação do Elder Neil A. Maxwell, que diz o seguinte: o Neil A. Maxwell explicou, Deus não faz coisas por coincidência, mas por desígnio divino. Acontecem coisas significativas no Evangelho e na Igreja que ampliam o progresso do reino de Deus na Terra. Elas não acontecem por acaso, mas pelo plano de Deus. E agora eu gostaria de elevar a nossa mente no sentido de que, a menos que alguém tenha nascido na igreja aqui, manifeste-se, mas pelo que eu conheço aqui, pelo menos até onde eu sei, todos são conversos. Mas mesmo aqueles que nasceram na igreja, é, pensem no seguinte: o fato de vocês terem conhecido o Evangelho restaurado, e eu também, isso, isso é desígnio divino? Isso foi a vontade do Senhor? Já pararam para pensar por que vocês conheceram a igreja? Então, essa é a primeira anotação que eu quero que vocês façam. Qual é a anotação? A anotação é essa, ó. Refletir sobre o motivo de eu ter conhecido a igreja. Por que não foi seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe? Por que não foi o vizinho do teu lado, o vizinho do teu outro lado, o vizinho da tua frente? Por que você? Por que nós? Porque nós tivemos esse privilégio. Lembra? Aí vamos indo para trás. Um dia nós estivemos todos na presença do Senhor. Estivemos lá juntos. Vivíamos todos lá. E todos viemos para cá. De repente, alguns serviram missão, outros casaram-se, selaram-se, outros servem. Alguns serão bispos ou não, mas servirão em algum lugar na igreja, enfim. Tudo isso é coincidência? É coincidência alguém de repente perguntar para você, você é membro daquela igreja que tem um templo ali? E aí, você não é membro você não é membro da igreja dos mormons? Tudo isso é coincidência na nossa vida? É coincidência, de repente, vou pegar aqui o Bruno, por exemplo. Eu e o Bruno, nós fomos da mesma estaca e mesma ala quando nós éramos jovens. É coincidência hoje nós servirmos juntos no templo, num turno específico? Ele serve como meu coordenador lá? Isso é coincidência? É coincidência que o nosso templo esteja erigido numa avenida em homenagem a uma outra
igreja, uma outra religião que centenária aqui no estado. Tudo isso é coincidência? Então, essa é a primeira anotação que eu quero que vocês façam hoje. Tá bom? Primeira reflexão para ao longo dessa semana. E aí, gostaria de começar nosso debate perguntando a vocês. Ah, vocês acreditam? Vocês acreditam que, que as coisas acontecem por desígnio divino? G, você acredita nisso? Eu acho que sim. Você acha que sim? O acho normalmente é duvidoso. Pensa sobre isso. Depois eu vou te perguntar de novo. Vai refletindo. Felipe está podendo falar? Felipe, está com áudio aí? Tá com áudio aí, Felipe? Enquanto o Felipe verifica lá. Emanuele, tá com áudio ligado? Oi, Emanuele, como você tá? Bom ver você. Que bom. Está bem? Ou é o Lucas que tá aí? Emanuele, tá aí? Letícia, Michele. Oi, tô aqui. Letícia, você acredita que as coisas acontecem por desígnio divino? Depois, Com, primeiro to a Letícia, depois a Emanuele. com De toda novo, certeza, eu acredito. com toda certeza, me dá um exemplo daquilo de uma coisa que aconteceu na sua vida que você fala, isso aqui foi desígnio divino. Eu vou pegar o próprio exemplo do desafio, né? Refletir o motivo de nós Sim, ter conhecido a igreja. certo. Então, na época que eu conheci a igreja, eu lembro que eu estava no ensino médio e a minha professora de história, ela estava falando sobre a revolução religiosa. E eu lembro que ela fez uma pergunta que me deixou encucada, né? Quando ela estava falando sobre as diversas religiões que surgiram. E ela perguntou a si mesma: dentre tantas igrejas, será que tem uma que é verdadeira? E aí, quando ela fez essa pergunta, eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque realmente, eu nasci no catolicismo, né? Então ela afirmou que a única igreja que era verdadeira foi a primeira que surgiu, que era a igreja católica, e foi toda uma história lá, sabe? Tá certo. Pois é, só que, assim, eu sempre fui católica, mas eu sempre fui muito questionadora. Então tinham muitas doutrinas, assim, que eu não concordava muito, sabe? E eu já Uhum. tinha ido a outras igrejas, mas eu nunca, tipo, me encontrei. Essa é a verdade, eu nunca me encontrei. Eu tinha muito desejo de servir, muito desejo, assim, de sair pelo mundo e compartilhar, né, sobre Deus com todas as pessoas. Então, teve uma noite em que eu orei e pedi para o Senhor me mostrar o caminho que eu deveria seguir para que eu pudesse realizar esse sonho, né? E foi muito curioso, porque eu fiz essa oração na noite, quando foi no dia seguinte, os missionários apareceram em casa. Olha, Foi a coisa mais impressionante que aconteceu. E quando eu vi eles, nossa, eu fiquei muito chocada, porque eu sabia que eles eram diferentes, né? Então, quando eu vi eles, e um deles era americano, eu disse, nossa, ele não é daqui. E só que assim, eles foram para ensinar o primo da minha mãe. Foi ele que convidou os missionários para ir em casa. Então, quando eles foram, eles começaram a ensinar ele. E aí eles falaram da história de Joseph, né? Que Joseph uhum. queria saber qual era a igreja. Dentre tantas, qual era a verdadeira. Eu disse, nossa, eu entendo esse menino. Eu me sinto assim. E aí, quando ele contou sobre a primeira visão, tudo, aí eu fui, não aguentei, eu tava escutando, né, pela parede a lição. Aí eu saí do quarto e fui lá com eles. E eu encontrei o que eu realmente queria. Quando Que eu fui à bom. igreja a primeira vez, eu encontrei o sentido, as doutrinas, os ensinamentos, tudo aquilo que eu realmente procurava. E eu acredito com toda certeza que não foi coincidência. Maravilha, obrigado pela experiência. Agora, Emanuele, obrigado pela experiência. Emanuele, me fala você. Emanuele, onde estás?
Enquanto a Emanuele liga lá. Michele, você está por aí? Tô, Pronto. Michele, tô. você acredita que as coisas acontecem por desígnio divino? É, claro. Me dá um exemplo, conta para mim, fala para mim. Ahn, deixa eu pensar. Ai, tanta coisa acontece com o desígnio divino. Quero só uma, compartilha uma com a gente. Deixa eu pensar. Eu tô na atividade dos jovens, porque eu sou presidente das moças, e eu tô na luta de curso ao mesmo tempo. Então, fugir deles É isso rapidinho pra poder aí, falar é isso aqui. aí. Esse é o mundo dos É, adultos. olha, deixa eu pensar. Então, quando eu enviei meu chamado para ser demissão, deu tudo errado. Meu chamado foi e voltou algumas vezes e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Eu queria muito servir uma missão desde que eu me batizei. E meu chamado ia e voltava e demorou muito, muito, muito. E quando eu fui chamada para a Missão Santos. A Missão Santos, ela tinha só 4 meses. Ela tinha menos de 4 meses, era 3 meses só que ela existia. Nossa. Então, Todas as vantagens e quando eu desvantagens de uma missão nova, né? Sim. E quando eu fui chamada para a Missão Santos, eu entendi que eu deveria estar lá e deveria servir lá. Por isso meu chamado demorou, por isso voltou, por isso eu tive problemas, porque a missão não teria sido criada ainda e eu não poderia ter ido servir lá. E lá eu conheci meu marido, eu casei, eu tô aqui morando em São Paulo agora e tenho meus filhos e a vida tomou um outro rumo, né? E acredito que isso foi desígnio divino. Se eu não tivesse ido para a Missão Santos, eu não estaria aqui onde eu estou agora. Que É legal. isso, acho que é Muito isso. bom, muito bom. Obrigado por compartilharem. Antes de eu passar para uma próxima parte aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês um discurso do presidente Nelson de outubro de 2020, durante a pandemia. Nesse discurso, o presidente Nelson fala com as mulheres. Ele fala para as mulheres da igreja, mas obviamente o que está dito aqui serve para todos nós. Nesse discurso, o presidente Nelson ele diz o seguinte: o nome do discurso é Abraçar o Futuro com Fé. E o presidente tem um trecho do discurso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não vou ler todo na íntegra, mas fica aqui a dica, o dever de casa aí para vocês. O presidente Nelson diz o seguinte: ele fala para as mulheres: vocês personificam a esperança que o presidente Gordon B. Hinckley tinha em vocês quando apresentou a família Proclamação ao Mundo há 25 anos, isso em 2020. Na reunião geral da Sociedade de Socorro em setembro de 1995. É significativo que ele tenha escolhido apresentar essa importante proclamação para as irmãs da igreja. Ao fazê-lo, o presidente Hinckley destacou a influência insubstituível das mulheres no plano do Senhor. A proclamação ao mundo, tendo sido apresentada ao mundo, com perdão da redundância, há 27 anos atrás, quase 28 anos atrás agora, numa reunião das mulheres. Isso é coincidência? Vamos mais adiante aqui. O presidente Nelson continua. A esse respeito, podemos aprender muito, falando sobre preparação. A esse respeito, podemos aprender muito com o capitão Moroni, como comandante dos exércitos nefitas. Ele enfrentou forças opositoras e eram fortes, maiores em número e mais cruéis. Então Moroni preparou seu povo de 3 maneiras. E as 3 maneiras são essas aqui, ó. Criar lugares de defesa, preparar seu espírito para ser fiel a Deus, nunca parar de se preparar. Ele fala isso no discurso. E eu só para terminar essa parte do discurso, para ir de encontro aonde eu quero, ele fala um negocinho no final do discurso dele. No final, ele fala o seguinte: minhas queridas irmãs, não vamos apenas suportar esse período. Lembre que esse discurso foi proferido durante a pandemia. Estava no auge da coisa, outubro de 20. Vamos abraçar o futuro com fé.
E aí vem uma... Olha que inspirado. Tempos tumultuosos são oportunidades de florescermos espiritualmente. São uma época na qual nossa influência pode ser muito mais incisiva do que em tempos de calmaria. Antes, porém, eu só inverti aqui, mas porque eu quis. E aí, para terminar, ele fala o seguinte: não estou dizendo que o futuro será fácil, mas lhes prometo que será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Então, já entendemos aqui que não existe coincidências para o Senhor. Não existe coincidência. O presidente Nelson, neste discurso como em outros, o presidente Nelson deixa isso bem claro. Ele fala: o futuro não vai ser fácil. De 2020 para cá, nós já vimos tantas aberrações acontecendo, tantas coisas acontecendo, tantas coisas sendo colocadas como certa, porém, nós estamos aí na luta tentando manter as coisas no rumo correto. E aí vamos para a segunda parte da nossa aula, a segunda anotação que eu gostaria que vocês fizessem. Bom, já falamos que nada acontece por coincidência, né? Lembrem, profeta Joseph Smith, um jovem duvidoso, como falou aqui a Michele. Qual igreja devo seguir? Viu Deus e Jesus Cristo, restaurou a igreja, as chaves do sacerdócio, tudo que nós conhecemos hoje. Antes, porém, o Senhor preparou todas as coisas para que isso acontecesse. Aquele período de escuridão, a apostasia, o Senhor avisou que isso ia acontecer. Os profetas avisaram que isso iria acontecer. Lembrem, os profetas antigos avisaram que essa época iria acontecer. O presidente Nelson está falando. Olha o que o presidente Nelson falou. O futuro não será fácil. Então, o profeta atual também está falando isso. E a segunda reflexão que eu quero que vocês façam é a seguinte: o mundo foi preparado para Joseph Smith. Se não fosse ele ali que fosse fazer essa oração, se ele dissesse: vou perguntar isso, não vou. Ele estava enganjado para metodista. E ele fosse para metodista, certamente alguém iria fazer aquela oração e o Senhor iria se revelar com Jesus Cristo para outra pessoa. A restauração iria acontecer. Mas olha os eventos históricos que prepararam o caminho para acontecer com Joseph o que nós já conhecemos. Por volta de 1450, Gutenberg desenvolveu a prensa de tipos móveis, permitindo livros, inclusive a Bíblia, que ficassem amplamente acessíveis ao público. Entre 1500 e 1611, novas traduções da Bíblia em inglês e outras línguas se tornaram amplamente divulgadas e acessíveis. Ali por 1517 até 1564, Lutero e outros na Europa começaram então a reforma religiosa. Vai lá de encontro com o que a Michele falou. Ali de 1620 a 1750, os protestantes europeus vão para a América do Norte procurando liberdade religiosa. Aí nesse período aí de liberdade religiosa é que vai de encontro a Joseph Smith lá em 1820. 1787, 1791, liberdade religiosa promulgada na Constituição dos Estados Unidos. Em 1805, Joseph Smith nasce. Olha como o Senhor preparou o mundo para ele, para que ele pudesse restaurar o Evangelho. Então, olhem só, a primeira anotação que eu pedi para vocês fazerem: como vocês conheceram a igreja, por que vocês acham que foi preparado para que vocês conhecessem a igreja? Vocês têm dúvida disso? Vou compartilhar com vocês como foi que eu conheci a igreja. Um belo dia, eu desci. Minha mãe mora num conjunto que é de apartamentos que são 2 andares. O acesso é por escada. Eu simplesmente desci.
uma tarde para ficar sentado na frente lá de casa. E uma dupla de missionários que viriam me batizar depois, Elder Taylor e Elder Jones, estavam ensinando um vizinho na frente da minha casa. Eu vi aqueles missionários. Falei, engraçado esses caras aqui, né? Passaram, me cumprimentaram assim, boa tarde. Falei, opa, boa tarde. No final de semana seguinte, no final de semana seguinte, no final de semana seguinte, eu fui para o aniversário da minha avó. Minha avó mora na Sacramento, numa vila. 2 casas para a direita, para a esquerda, na casa da minha avó, era a casa dos Elders. E aí eu falei, olha, aqueles mesmos caras lá perto de casa. E todo mundo perguntou, o que esses caras fazem? Ele falou, rapaz, ninguém sabe, ninguém sabe. Minha avó ela falou assim, essas meninas ficam loucas, que eles são tudo bonitos. E aí tinha aquelas especulações, né? Falou, eles não podem ver televisão, isso aí eles fazem pro resto da vida. Não podem jogar futebol, não podem fazer nada. Isso aí pode, não pode, perigoso, proibido, tudo é proibido para eles. Não pode fazer nada, não pode comer carne, não pode fazer um monte de coisa. Falei, eita, mas falei, que vidinha difícil, hein? Não pode, uma vida regada aí, se dedicam a isso o resto da vida deles. Fiquei pensando, mas vocês estão jovens, né? Passou, nós fomos, isso aí, entre janeiro e abril, com o aniversário da minha avó em abril. Em julho, nós fomos para Abaetetuba, de onde meu pai é, passar umas férias. O meu tio, já falecido, eu já fiz as ordenanças por ele, inclusive, o tio Raimundo, popularmente conhecido como Gabiraba, lá na casa dele, no centro de Abaetetuba, embaixo era um bar. E aí eu estou sentado lá na frente com meus primos, contando piada e tal. Chega uma dupla de missionários. Fala assim, opa, tudo bem? E sabe o que que é? Que nós estamos aqui com uma casa, onde nós vamos ter uma reunião da igreja, nós estamos precisando de cadeiras. Será que vocês podem emprestar algumas para a gente? Eu falei, olha, eu não sou o dono aqui do bar, mas você pode falar aqui com a esposa do meu tio e tal. E ela emprestou lá umas cadeiras para eles. Eu volto dessas férias e ali por outubro, época de Sírio, o meu melhor amigo também já falecido, ele começa a ser ensinado pelos missionários. E eu nunca ia na casa dele de manhã. Eu nunca ia. Nunca. Naquele dia eu fui na casa dele de manhã. Não sei o que me deu. De manhã a gente estava estudando, estava dormindo até tarde, queria muita coisa com a vida. Mas naquele dia eu fui de manhã na casa dele. Quando eu entrei, aquela mesma dupla, lá mais ou menos de março, que ainda estava na minha área, estava abrindo ali, era um grupo Cidade Nova. Não tinha nem ala, ramo, nada. Levantou e me cumprimentou. Elder Jones, opa, tudo bem? Estavam lanchando. Eu falei, oi, tudo bem e tal. Aí eu meio que não quis conversa ali, porque eu já estava na minha cabeça aquela informação do aniversário da minha avó. Eu falei, eu quero jogar futebol, eu gosto de comer carne, eu gosto de ver filme, eu quero ver televisão, tá louco? E saí fora de lá. Fiquei meio recluso com eles. Meu melhor amigo deu o meu nome como referência para os missionários. E aí comecei a ser ensinado, comecei a frequentar a igreja. Meus pais não deixaram eu me batizar. E aí passei algum tempo frequentando a igreja sem poder me batizar, até que a minha mãe cedeu, assinou uma autorização e eu me batizei. Essa aqui é a foto do meu batismo, ó. Dia do meu batismo. Deixa eu ver aqui se dá para. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o fundo de tela. Se vocês me acharem aqui, eu peço para o Anderson pagar uma coca para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Essa aqui é a. Eu vou tirar uma foto e vou passar para o Anderson. O Anderson compartilha aí. Pode ser, Anderson? Se vocês me acharem aqui, vai ser um milagre. Aqui, ó.
Vou passar aqui para o antes. Tá aí, já passei para ele. E assim foi que eu conheci a igreja. E aí, meus queridos, eu vos pergunto, é coincidência? Eu tenho cruzado com os elders todo esse percurso? Isso é coincidência? Segunda coisa que eu quero que vocês anotem e vocês reflitam. O que o Senhor tem feito para nos ajudar a permanecer nesse evangelho? Quero que vocês pensem sobre isso. O que ele tem feito? Mas não quero que vocês pensem de forma ampla. Quero que vocês pensem para e por vocês. Se você é casado, por você e sua esposa. Tá aí, ó. Onde vocês acham que eu estou aí nessa foto? Esse que está aí é o The Taylor. Onde vocês acham que eu estou aí nessa foto? Peraí que eu tô anotando aqui o que tu falou. Pode anotar. Esse aí sou eu. Esse aí, o Anderson marcou aí, ó. Esse sou eu. Esse que eu tô. Isso tu antes marcou só pra não ter que pagar a coca e você falou logo quem era. Tá É vendo doido, só? mão de vaca esse cara. Esse aí que eu estou dando as mãos, esse de camisa amarela, é o meu amigo que me deu o nome como referência. Ele que infelizmente faleceu. Ele era guarda municipal em Marituba. E a imprudência de um motorista lá acabou ceifando a vida dele. Se vocês olharem lá de cima, em pé, é o The Taylor, que me batizou. Aquele do lado dele é o Glauber, está lá com a mão levantada sobre o ombro dele. Glauber está menos ativo, já tentei ir atrás dele, não sei para onde ele anda. Esse de boné, o Rubens, já faleceu, mudou, não sei para onde é que ele mora. Esse de cabelo comprido em pé é irmão do meu melhor amigo, é David o nome dele. Não sei por onde ele anda, ele não mora mais no Pará. Esse em pé é o Paulo Campos. Esse do lado dele é a minha querida e saudosa Nildete. Essa no colo dele, talvez vocês conheçam, a Tainá. A Tainá. Essa é a Tainá. Esse aqui, ó, com a mão na frente da Nildete, com a mãozinha no ombro, de camiseta azul, este é o Paulo Campos, o irmão da Tainá. Olha ele aí, ó. São algumas pessoas que vocês conhecem. Esse é o Paulinho, ó. Essa é a galera. E aí, essa era aquela capelinha pequena, que hoje é a sede da Estaque Cidade Nova. Foi a capelinha que foi construída e nós frequentávamos aí. Do lado desse irmão que está agachado, esse é o Coen. Não sei se ele está ativo, o Coen, ele é lá de Quaraci. Era tudo uma coisa só. Quaraci, Trocamento, Cidade Nova, Marituba, tudo era uma coisa só nessa época. Esse que está agachado na frente do Helder é o Coen. Do lado dele aí, na direita dele, na mão Onde direita, do fica braço essa direito capela, dele, Sandinha? é onde é a sede da Estaque Cidade Nova. Só que era uma capelinha pequenininha. Do, esse aí é o Robson. Ele continua morando na frente da casa dos meus pais, mas não quer muita coisa com a igreja. Aí do lado direito do Coen, se você só olhar que está bem borradinha a foto, esse é o Daniel, meu amigo, meu irmão. Eu estou tentando localizar a viúva para tentar pegar autorização para fazer as ordenanças dele. Eu não quero falar sobre isso, não quero pagar mico e chorar na primeira aula. No braço direito ali do Coen, essa árvore cresceu. E aí, quando terminava o seminário, nós ficávamos ali embaixo batendo papo furado. Era maravilhoso. Pode tirar essa foto antes? Só um momento de curiosidade. Obrigado pela ajuda. Então, meus queridos, essa é a segunda análise que eu quero que vocês façam hoje. Seguindo nossa aula de hoje, gostaria de compartilhar com vocês o que nós podemos fazer para deixar vivo esse ânimo. Tudo bom, Jaqueline? Jaqueline? Cadê o Lucas? Trabalhando? Ele deve estar trabalhando agora. Tá bom, depois eu puxo a orelha dele. O que
nós podemos fazer para manter vivo esse ânimo com que nós viemos para cá, sobre a restauração, sobre o livro a luz que é o livro de Mórmon, né? Inclusive, nesse discurso do presidente Nelson, olha o que o presidente Nelson fala sobre o livro de Mórmon. Além disso, poucas coisas edificam a fé mais do que a imersão regular no livro de Mórmon. Nenhum outro livro testifica de Jesus Cristo com tanto poder e clareza. Seus profetas inspirados pelo Senhor viram nossos dias e selecionaram a doutrina e as verdades que mais nos ajudam ali. O livro de Mórmon é nosso guia de sobrevivência nos últimos dias. O que nós podemos fazer hoje, meus queridos? Gostaria de ouvi-los agora, para manter vivo esse nosso ânimo com o Evangelho restaurado. Agora eu vou começar ali com o Alisson. O Alisson está aí? Pode falar? O Alisson está aí? Não? Então vou mudar. Eu vou ali para a Daniela. Daniela, pode falar? Também não? Vamos pulando então. Felipe, pode falar. Opa, Daniela voltou. Eu estava Daniela. preenchendo a presença, né, da aula. Tá bom. Claro, isso é importante, né? Então, Daniela, o que você acha que nós podemos fazer para manter vivo esse ânimo de conhecermos o Evangelho restaurado? Bom, a igreja ela tem muitas oportunidades, né, para a gente se manter firme. Tem o instituto, tem o seminário para quem tem idade, né? Tem as atividades nas capelas, tem muitas oportunidades, mas eu acho que, para mim, o que me faz permanecer assim, semanalmente é tomar o sacramento. Nossa, uma ordenança importante. Eu acho que é algo que me aproxima mais do Salvador, é um momento que eu consigo entender o amor dele por mim e consigo pensar que tudo que ele fez por mim não pode ser em vão, né? Então, é um momento que eu posso lembrar de tudo isso e me sentir grata e, assim, permanecer por ele, por mim, pela minha família, enfim. Que legal. Bom, você já respondeu a segunda pergunta, eu ia perguntar, e você? O que você faz? Você já respondeu o sacramento. Deixa eu ver ali. Letícia, tá podendo falar, Letícia? Tô sim. Para você, o que você acha que nós podemos fazer para manter vivo aí esse ânimo de conhecermos o Evangelho restaurado? Olha, uma coisa é certa, viver. Viver o Evangelho. Isso é Perfeito. extremamente importante. Mas E o que você, especificamente do viver o Evangelho, faz que te mantém em você vivo este ânimo? Servir. Servir? Uhum. Me dá um exemplo mais específico. Bom, na minha aula, principalmente. O que você faz na sua aula? Eu sou conselheira da primária e líder de música também. Vai pro céu, viu? Vai pro céu. Vai pro céu. Vai pro céu. Mas eu queria Servir. compartilhar uma Pode, coisa claro. específica. Fica à vontade. Além de, tipo, na igreja, né, não especificamente precisamos ter um chamado para servir, mas eu queria falar de um específico que, assim, eu sinto que muitas pessoas não levam a sério, mas tem uma importância e um efeito muito grande na vida das pessoas, que é a Compartilha que eu tô curioso. É a administração. Eu realmente vi isso acontecer. É muito difícil ver uma pessoa que é, digamos, diligente com isso, não levam tão a sério. Mas quando eu estava na missão, eu comecei a perceber que as pessoas, elas precisam disso. Na missão a gente abranjava, tinha uma expansão bem grande, né? A gente tinha o quadro dos pesquisadores, a gente tinha os membros e tinha os menos ativos, no caso, né? Eu vou sair da câmera, mas estou te ouvindo. Continua falando. Tudo bem. Então,
a administração, tipo, ministrar a cada uma dessas pessoas, tanto aos membros quanto às pessoas que são menos ativas, isso tem um efeito e um papel muito importante. Na minha aula, por exemplo, teve uma reorganização recentemente, né? Então, tem pouquinhas pessoas agora com essa reorganização. E às vezes Nossa, as pessoas ficam muito desanimadas, não querem servir, não querem ir. E, querendo ou não, a gente também desanima, né? Mas sim, uma coisa que tem me motivado muito a continuar é ministrar, porque ao visitar essas pessoas, ao ver elas, conhecer elas pessoalmente, saber dos seus problemas individualmente, a gente busca a melhor maneira de ajudar elas, a gente procura acompanhar, porque às vezes as pessoas elas precisam mais do que uma mensagem, do que um conselho, às vezes elas precisam que a gente segure na mão delas e traga elas de volta, porque elas por si próprias não têm força. muito bem. Obrigado, Letícia, por compartilhar isso. Vou compartilhar com você. Eu sou presidente do Quórum. Fez um ano que eu sou presidente do Quórum na minha ala. Eu peguei a lista de aniversários da ala, de todo mundo, mês a mês. E eu vou visitando as pessoas dessa lista, mês a mês. Porque eu tenho a desculpa se eu encontrar dizendo, não, porque seu aniversário foi ontem, a semana que vem vai ser tal dia. Eu vim só te desejar feliz aniversário. Nessa visita que eu fiz, eu encontrei um senhor de. Deixa-me só dizer para vocês a idade dele, acho que 92 anos. Espera aí que eu estou com a minha pasta do Quórum aqui. É, ele é de janeiro. Perdão, fez 87 anos. E esse homem se batizou na igreja em algum momento. Em algum momento, assim como nós, ele foi tocado e se batizou para conhecer o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, ficou na igreja por algum tempo. E por algum tempo esse homem ficou esquecido lá. E eu encontrei ele agora, mês passado eu visitei ele, retrasado em janeiro. Simplesmente acometido de Alzheimer. Não fala mais coisa com coisa. Simplesmente a, a doença está avançando e não tem muitos recursos, dá para ver ali pela família. E não sei como vai ser quando ele chegar do outro lado do véu. Tentei ali uma abordagem com a família para tentar levar os missionários lá, mas sem sucesso. Vou deixar aqui o meu convite a vocês. Se vocês são ministradores, se vocês têm uma dupla, formam dupla com alguém, por gentileza, queridos irmãos, ministrem. Visitem as pessoas que são designadas para vocês. Façam isso. É de extrema importância que as pessoas sintam isso que a gente se esforça para continuar sentindo, para nos manter aqui ativos nesse caminho. Eu tenho feito isso com esse domingo agora eu vou visitar de novo. E tem cada história. Assim, eu tenho que acelerar algumas coisas que eu estou escrevendo no meu diário. Eu quero escrever essas histórias que eu estou ouvindo. Algumas como essa, outras mais inspiradoras, outras bem engraçadas, mas tem diversas histórias. É bem interessante. Obrigado, Letícia, por compartilhar isso conosco. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa antes de eu ir para a parte final da aula? Alguém mais gostaria de compartilhar? Não? Gostaria de seguir para a parte final da aula e gostaria de compartilhar com vocês, ao final de cada aula minha, isso era uma coisa que eu queria fazer nesse curso há 2, 3 anos atrás, mas da maneira como eu estava conduzindo as aulas, eu não via como encaixar isso. Agora eu vou fazer.
Este aqui é o livro Santos, o volume 1. Ó, dá para ver, esse aqui é o meu, tá? Eu gosto muito de estudar a história da igreja, tá? Tá todo marcadinho, todo bonitinho. Eu comi esse livro aqui, eu tô terminando o segundo, tá chegando na metade, na verdade. Tem muita referência aqui, tem muita. Tá vendo aí? Ó, todo bonitão. E no final de cada aula eu vou selecionar para vocês uma história para compartilhar com vocês do que nós tratamos hoje. E agora eu quero que vocês façam a terceira anotação. Quero que vocês reflitam sobre isso. Mas assim, eu quero que vocês anotem, façam essas anotações e depois busquem as respostas. Ponderem sobre isso. E a pergunta é: o que os mantém aqui? Não vale escrever meu testemunho. Não vale. Quero que vocês perguntem isso. O que os mantém aqui? O que os mantém aqui? Se hoje Luiz Cláudio Sardinha se separar, eu me divorciar da minha esposa, eu vou permanecer na igreja? Se hoje eu terminar com meu namorado, com meu noivo, eu vou permanecer na igreja? Se hoje um líder me chamar mais duro, se excedeu ali, eu vou ficar na igreja? Se hoje o meu líder me chamar atenção, dentro dos limites estabelecidos, com espírito, com amor, eu vou ficar na igreja? Por que eu estou aqui? Isso eu quero que vocês ponderem. Lembrem, tudo isso aqui, inclusive esse belo prédio que frequentamos semanalmente, tudo isso foi preparado para acontecer. O seu batismo naquele dia, aqueles missionários que falaram com você, o evangelho ele foi. Não existe melhor planejamento. Eu sou formado em administração e fiz outras pós-graduações aí. E eu estudei muito gestão. Eu me especializei em gestão. As duas. O meu mestrado, eu estou tentando aí, lutando, tentando conseguir é sobre gestão. E gestão, as ferramentas que são criadas para gerir qualquer, qualquer empresa, qualquer planejamento, qualquer projeto, por mais perfeita que ela seja, sempre acontece uma atualização. Sempre tem uma atualização. Meus queridos, no Evangelho, no plano de Deus, não tem atualização. Tem revelação, que é diferente. Uma atualização muda. A revelação, as coisas não mudam. As coisas no templo mudaram. A essência está toda ali. A forma Imagina, nós estamos hoje, quem diria que nós estaríamos aqui num dia de semana assistindo aula por, pela internet? A própria ferramenta, o Zoom, já atualizou. Já não é a mesma coisa de quando ela explodiu lá na pandemia, quase 3 anos atrás, em 2020. De lá para cá já teve várias atualizações. No Evangelho acontecem revelações. Então, quero que vocês pensem sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história aqui do livro Santos, o volume 1. No capítulo 1, bem no comecinho do capítulo 1, esse livro ele é bem específico, ele tem umas coisas assim bem bacanas. Neste capítulo conta sobre quando Joseph começa a ponderar sobre religião. E olha que interessante o que ele pensava sobre isso. Joseph achava que ir à igreja poderia ajudá-lo,
mas não conseguia decidir a qual delas deveria ir para adorar. Ele acreditava que a verdade de Deus existia, mas não sabia como encontrá-la. Olha que legal. Certa vez, antes de Joseph nascer, a mãe dele, né? Ela ficou gravemente enferma e ficou com medo de morrer antes de encontrar a verdade. Ela sentiu um abismo escuro e solitário entre ela e o Salvador, pois sabia que não estava preparada para a próxima vida. Durante toda aquela noite, ela ficou acordada orando a Deus, prometendo-lhe que se ele a deixasse viver, ela encontraria a igreja de Jesus Cristo. Enquanto orava, ouviu a voz do Senhor, garantindo que ela encontraria se procurasse. Quantos de nós, a Michele contou a história dela, né? Ela ouviu lá na aula de história e ela ficou procurando saber o que fazer, né? Que que religião seguir, que Deus é esse e tal. Aqui no livro continua dizendo o seguinte: enquanto trabalhava para ajudar a estabelecer a fazenda da família, Joseph continuava preocupado com sua alma. O reavivamento religioso em Palmyra tinha se acalmado, mas os pregadores continuaram a competir pelos conversos ali por toda a região. Dias e noites Joseph observava o sol, a lua e as estrelas movendo-se pelo firmamento de maneira ordenada e majestosa, admirando a beleza da terra repleta de vida. Ele também observava as pessoas ao seu redor e se maravilhava com a força e a inteligência da vida humana. Tudo parecia testificar que Deus existia e que tinha criado a humanidade à sua própria imagem. Mas Joseph se perguntava como poderia se comunicar com ele. Olha as perguntas de Joseph. Só nesses textos que eu li aqui já temos 4. Então a pergunta dele, as dúvidas dele, era mais do que qual igreja é verdadeira. Era muito mais do que isso. Não era só isso. O bem-estar da alma dele. Ele falava, olha, Deus existe. Existe uma verdade. Onde está essa verdade? Era muito mais do que qual igreja eu devo seguir. Qual igreja é verdadeira? Era muito mais do que isso. Então, meus queridos, o capítulo termina dizendo o seguinte, que ele decidiu orar em voz alta, algo que nunca havia feito antes. Olha que curioso. Ele nunca tinha orado em voz alta antes. Foi a primeira vez que ele fez. Mas decidiu fazê-lo, pois confiava na promessa da Bíblia que ensinava: peça com fé, não duvidando. Deus ouviria suas perguntas, por mais incomuns que fossem. Isso ele está se referindo lá a Tiago 1,5, quando ele leu. Fala que quando ele leu, depois ele foi para a casa dele, ele releu. E olha que interessante. Coisa mais interessante ainda. A primeira vez que ele ouviu Tiago 1,5, não foi ele que leu, ele abriu e leu. Ele ouviu isso de uma pregação de um ministro. Essa incerteza continuou até que numa daquelas pregações, Joseph ouviu um ministro citar o primeiro capítulo de Tiago no Novo Testamento. Se algum de vós tem falta de sabedoria, ele disse, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão. E aí ele vai para a casa dele e lê e relê aquele negócio e ele é tocado até acontecer o que nós sabemos que aconteceu. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa história aqui de Santos, do capítulo 1, para ajudá-los a ponderar sobre por que nós estamos aqui. Porque eu estou aqui numa quinta, 9h30 da noite,
assistindo uma aula do Instituto? Por que eu vou lá sábado à tarde? Por que domingo eu acordo de manhã cedo e vou para a igreja? Por que eu paro para ouvir o profeta falar? O presidente Nelson vai se pronunciar. Vamos ouvir. Por que eu sigo ou me esforço para seguir as demonstrações do meu líder, do meu bispo, presidente Estaca, presidente do coro, presidente de socorro, presidente das moças, presidente dos rapazes, lá da Estaca, né? Por quê? Meus queridos, eu gostaria de terminar essa aula deixando essa pergunta para que vocês possam refletir e para que possam cada vez mais fortalecer o testemunho de vocês nas verdades que nos trouxeram até aqui, exatamente até aqui nesse momento. Eu sei que o Evangelho ele foi preparado, foi tudo preparado para chegar exatamente onde chegou. Até hoje, 2 de março, 9h23 da noite. E tudo que está acontecendo a partir de agora, 9h23, até a segunda vinda de Cristo, é o Senhor preparando esse caminho para que as coisas aconteçam tudo no seu devido tempo e no seu devido momento. Não nos enganemos, queridos. Não nos enganemos. Não nos enganemos quando o profeta diz: orem, jejuem, paguem suas ofertas e seu dízimo. E eu faço uma dessas coisas. Não nos enganemos quando nos é pedido, como diz lá em segundo Nef, no primeiro Nef, nos banquetear, primeiro ou segundo Nef, nos banquetear com as escrituras. Não nos enganemos quando o profeta fala, nos últimos dias nós não vamos sobreviver sem influência constante do Espírito Santo. E nós fazemos isso meia boca. Não nos enganemos, como disse aqui a Letícia, que ministrar é mandar um WhatsApp para a pessoa que eu sou responsável. E ela responde que está tudo bem, ministrei. Não nos enganemos. Não nos enganemos somente em ler as Escrituras, quando nós devemos ler e estudar. Não nos enganemos em estar aqui à sombra, seja de qualquer pessoa. Hoje li 2 Nef, capítulo 28. E lá é bem claro, para não confiarmos no braço da carne. Lá é bem claro sobre isso. Para terminar, gostaria de compartilhar com vocês um versículo desse capítulo que eu li hoje, que diz o seguinte, tá bom? É um versículo bem pequenininho, mas muito poderoso. Lembrem, o profeta também disse, Satanás não para de atacar, ele é constante, ele está quadruplicando suas forças. É um versículo bem pequenininho que diz o seguinte: portanto, ai do que está sossegado em Sião. É isso que diz o versículo. Vou repetir. Portanto, ai do que está sossegado em Sião. Esse é o versículo 24. E depois vem aquele famoso versículo: ai do que clama, tudo vai bem. Mas eu gosto particularmente do versículo 24. Portanto, ai do que está sossegado em Sião. Meus queridos, eu sei que esse evangelho é verdadeiro, eu sei que essa igreja é verdadeira. Sei que Jesus Cristo vive. Eu sei disso. Tenho certeza disso. Sei que essa é uma igreja de ação. Uma igreja de trabalho. Uma igreja que nos permite progredir e crescer. Espiritualmente, emocionalmente, materialmente, sim. A igreja trabalha muito nossa autossuficiência também material. Mas, acima de tudo, é o único local que vai nos conduzir direto à presença de Deus. Direto. Qualquer outro local, por maravilhoso e bom que for, vai nos levar por uma rua à esquerda, por uma rua à direita, por uma rua de trás, por uma rua da frente,
vai nos levar até a porta. Mas esse evangelho é aquele que vai nos levar direto à presença de Deus. Um evangelho restaurado, que assim como nós somos convidados a nos restaurar todas as semanas tomando o sacramento. Que assim como nós fomos restaurados quando nos batizamos e conhecemos a igreja. Gostaria de deixar essa aula, essa primeira aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Popo, antes de encerrar, só eu preciso dar dois anúncios aqui. Pois Só, não. só lembrando para o pessoal que amanhã nós vamos ter o baile do Crejas, que vai ser lá no Instituto. O baile do Crejas, ele vai ser para Oba! jovens, ele vai ser para jovens de 18 a 30 anos, solteiros, não pode ser Ah, casado, tá bom? G. Geraldina, sai daí. Não, não somos mais do prédio. Vale noivo, Pode ser noivo, só não pode ser casado, só tá? não pode ter Noivo, aliança na canhota. exatamente. No lado direito pode. olha, Sardinha, dizendo os manuais, Lá até vem. você assinar o papel, você é solteiro. Doutora da lei, G. Viu aí, Sardinha? Pois é, Que pessoal, a então, nossa Nicodemos. baile amanhã às 19 horas lá no Instituto, tá bom? 18 a 30 anos, solteiros apenas. Esse baile está sendo organizado pelo pessoal do CREJAS e nós só estamos cedendo o espaço do Instituto. Por isso que nós temos algumas limitações quanto às pessoas que podem ir amanhã, tá bom? Quando é do Instituto, pode ser casado, solteiro, entre 18 a 30, mas como é do CREJAS, não pode ser casado, infelizmente. E outro anúncio, sábado agora vai ser nosso primeiro dia presencial do Instituto, e à noite nós vamos ter a noite do sorvete. O cartaz tá seguindo aí pelas redes sociais, vocês já devem ter visto, se ainda não viram, vão ver, mas vai ter a noite do sorvete. E para participar da noite do sorvete, aquelas pessoas que assistirem a aula presencialmente vão pegar um ticket durante as aulas para poder ter acesso ao sorvete. No caso de vocês que assistem online, a própria lista de frequência já vai fazer com que vocês ganhem esse ticket. Então, se vocês quiserem ir no sábado para a noite de sorvete, estão convidados. Me procurem. Pergunta: Quando vocês se eu chegarem lá, me assistir a procurem aula que é para eu hoje, entregar. se eu assistir a aula hoje, e assistir a aula no sábado, eu ganho 2 tickets? Olha, eu vou te falar, cara. Vou te É, falar. meu silêncio vai responder, Geraldina. Pois é. Não queima, G, não queima, gente. Pega teu ticket e vai lá. Calma. Bom, pessoal, então, por favor, não esqueçam de assinar a lista de frequência também. E são esses anúncios para hoje. Obrigado, Sardinho. Obrigado, fofo. Michel, não, vou pedir. Juliane Azevedo, você tá aí? Bom, tá ali, né? Tá ali. Tô. Você pode fazer oração pra gente, por gentileza? Posso. Obrigado. Obrigado, queridos. Prazer enorme estar de volta com vocês. Beijo, tenham todos aí um bom restante de noite. Boa Tchau, noite, boa noite. Sardinha. Valeu. Se Anderson, manda aparecer lá, eu vou te mensagem para mim. barrar, viu, Gê? Tchau. Quê? Se aparecer lá, eu vou te barrar, viu? Na noite de sorvete? No baile, amanhã. Eu sou líder do Crejas ainda. Teresa, casada, não vai. Sim, e olha aquele negócio lá para mim. Tá, Como que eu saio daqui? Eu esqueci como é que sai, Anderson. eu vou encerrar aqui e vai sair todo mundo uma vez. Tá sim, olha aquele negócio lá para mim. Tá, legal. Beleza. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, Bruno e Vânia, por participarem aqui com a gente hoje. São sempre bem-vindos.